bem? E hoje no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann nós vamos entender um pouquinho mais sobre os contos. Isso mesmo, existe mini conto, conto um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas quais são as regras e o tamanho correto de um conto? Então, um conto, ele pode ser, como eu falei, um mini conto, que é um bem pequeno, digamos uma página e meia. Pode ser um conto de centenas de palavras e chegar até cerca de 10.000 palavras, que é um conto bem longo. Entretanto, eu aconselho a você fazer um conto de 2 a 5.000 palavras. Ali é onde você consegue fazer todo o desenvolvimento da sua história com uma forma estrutural correta, fazendo que você não perca nenhum elemento para a sua narrativa. Entretanto, o conto sim, ele tem algumas regras que devem ser utilizadas para fazer com que ele fique um conto bom para fazer a leitura e também ele fique um conto interessante, com uma história interessante. Primeiro, você tem que começar a sua história de uma forma interessante, trazendo um gatilho, alguma coisa que chame a atenção do seu leitor. Então, quem escreve suspense muitas vezes tem mais facilidade de criar esses gatilhos, porque muitas vezes o conto ele é de suspense e isso faz com que traz um atrativo maior logo no início. Outra coisa que é bem interessante, que também tem que ser apresentado logo no início, são os personagens, complexos muitas vezes. Porque você ali vai fazer todo o desenvolvimento dos seus personagens, trazendo os conflitos, emoções e muito mais, fazendo com que você consiga desenvolver a narrativa de uma forma muito mais rápida, trazendo toda a parte estrutural dos seus personagens para a sua introdução. Mas, gente, tem que prestar bastante atenção nisso, porque com o conto você vai ter um limite de palavras, vamos dizer assim, você não pode se enrolar muito, você tem que trazer o desenvolvimento dos seus personagens e as características principais deles logo de cara. E também outra coisa que eu vou falar aqui, já é uma dica extra, cuidado com os diálogos muito longos. Normalmente um conto é tudo muito mais rápido, então você tem que trazer diálogos curtos também, para não aumentar a sua narrativa e não fazer com que ela fique cansativa. Eu sempre falo aqui que tem que cuidar com diálogos muito longos, parágrafos muito longos e capítulos muito longos. Então você preste bastante atenção com esses dois detalhes, o diálogo e o parágrafo. Você não precisa se preocupar com o capítulo dessa vez, porque você não está escrevendo um livro, você está escrevendo um conto. Mas é sempre importante prestar atenção nessas regrinhas, porque isso faz com que a sua narrativa fique fluida e não cansativa. Outra coisa, você tem que apresentar o conflito central da sua história logo de cara também. Então são coisas importantes que você vai ter que fazer logo no primeiro momento, que é trazer o gatilho, que é trazer os personagens principais e o conflito central da sua história, tudo muito rápido, são acontecimentos que vai indo, é uma frase atrás da outra, onde você vai ter que trazer muitas informações para você construir uma história e daí ir trazendo toda a resolução até você chegar ao clímax e a resolução propriamente dita. Então, quando você apresenta o seu conflito central, você vai arquitetar todo o seu cenário, trazendo o seu conflito central, e com isso você vai mexendo o quebra-cabeça e colocando os personagens aonde você quer que eles vão, fazendo com que você movimente todo esse conflito até você chegar à porta do labirinto para dar o resultado final. Outra coisa bem interessante é que você vai ter que fazer uma narrativa muito concisa. Você vai ter que enxugar muita coisa. Você não vai conseguir desenvolver muito a cor da roupa ou como a mocinha sente o perfume das rosas e tudo mais. Não vai dar para enfeitar muito não, porque tem que entender que conto, cada palavra pode ser bem importante e crucial para a resolução da sua história. Mas é bom você prestar atenção nos cenários e o que eles podem significar para a sua trama. Lembrando, gente, que o cenário ele pode fazer uma grande diferença e uma importância muito grande em toda a tua história. Se você está escrevendo um conto sobre investigação policial ou alguma situação de algum
serial killer que matou alguém, preste atenção como você vai fazer o desenvolvimento dessas cenas, como você vai descrever cada cena. Lembrando também que você pode fazer o joguinho do flashback. Muitas vezes você pode também escrever um conto não linear, fazendo com que você traga acontecimentos passados para uma resolução muitas vezes presente. Então isso você pode trazer muitas vezes memórias ou cenas que já aconteceram e que talvez estão na investigação, e isso faça com que você cause mais curiosidade. Lembrando que desde o início, lá no gatilho, no primeiro parágrafo, quando você começar a desenvolver a sua história, você tem que trazer duas coisas bem interessantes também ao seu leitor, que é empatia e curiosidade pelos personagens, pela história, conflito, drama e a narrativa. Tudo isso tem que estar alinhado. Mesmo sendo uma história curta, você tem que trazer essa emoção da leitura para fazer com que o seu leitor, primeiro, indique você a outros leitores e segundo, ele volte a comprar os seus livros. Então, você pode sim ser um escritor que só escreve contos, mas para você conseguir vender livros, você tem que desenvolver os seus livros de uma forma correta. Outra coisa bem interessante é desenvolver a trama, saber fazer com que os conflitos vão acontecendo de uma forma muitas vezes mais devagar, outras vezes com um pouco mais de intensidade, fazendo com que o seu conto vá fluindo e que ele não fique pesado também. Você tem que trazer informações de uma forma que sempre tenha o que vai acontecer depois. Você tem que instigar curiosidade, você tem que trazer o desejo do seu leitor querer continuar lendo o seu conto. Outra coisa bem interessante é o resultado final. Quando você chegou no clímax, que você começou a desenrolar e desembolar tudo que você fez desde o início até o meio da sua história, você vai ter que trazer uma solução. Então traga esse em suspense, entretanto, traga um resultado a nível do seu suspense. Faça com que a sua história seja comentada, traga curiosidade muitas vezes, até mesmo um momento de reflexão para o seu leitor, o porquê que você chegou a esse resultado. Muitas vezes, como eu dei o exemplo aqui de um conto sobre investigação policial, você pode trazer, quem sabe, alguma forma investigativa diferente que o detetive está fazendo, e com isso ele traga uma resolução diferente do que você deu a entender e o seu leitor entendeu, só que ele quis trazer o resultado de uma forma diferente, fazendo com que o seu detetive, o detetive que você criou, consiga surpreender o seu leitor, porque você tem que fazer com que o seu leitor fique pensando assim: nossa, eu não imaginava que o autor conseguiria trazer um resultado desse jeito. Isso vai fazer com que ele queira ler os seus livros novamente e ele te indique para outras pessoas. Não é fácil escrever conto, porque, como eu falei, como é uma história muito pequena, muitas vezes a gente acaba criando demais. E isso faz com que a gente tenha que enxugar a história depois que a gente escreveu. Como eu falei, tem contos de 1000 palavras, mas também pode encontrar contos de até 10.000 palavras. Entretanto, como eu falei no início também, se você escrever um conto de 2 a 5.000 palavras, para começar, você vai estar escrevendo um conto no tamanho bom, aonde você vai conseguir trazer o desenvolvimento dos seus personagens, a narrativa, o conflito central, vai conseguir desenvolver a trama e com isso trazer um bom resultado no final, fazendo com que o seu leitor fique intrigante muitas vezes com o resultado que você trouxe para a história, que muitas vezes ele estava pensando que fosse outra coisa. Porque essa é a magia da escrita, é trazer a dúvida, a curiosidade, a empatia, e muitas vezes fica a pergunta: mas por que o autor fez esse tipo de resultado? Ou por que não foi
desse outro jeito. Então, é aí também onde causa o debate, muitas vezes, do conto ou do livro, porque foi esse final, ou por que não poderia ter sido alguma coisa diferente. É isso que você tem que causar no seu leitor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que a semana que vem nós vamos ver um pouquinho as diferenças sobre as crônicas. Isso mesmo. E não esqueça, gente, de participar dos 2 concursos que o Grupo Hoffman Litera e a Anne têm disponível. Vou deixar todos os detalhes na descrição. E também, gente, eu quero falar para vocês aqui que eu estou montando uma temporada sobre a minha vida na América. Isso mesmo, o meu livro de 2021, Minha Vida na América, vai virar temporada aqui no YouTube, onde eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, como foi chegar nos Estados Unidos, como foi estudar numa universidade americana, como está sendo toda a minha trajetória morando na terra do tio Sam. E daí, será que eu paguei muito mico aqui? Então, eu vou te contar tudo isso e muito mais muito em breve. E não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo a semana que vem com outro Café Literário com Beatriz Hoffman.